Salve família vascaína, Helder Fleury falando. Vasco encerra sua participação no ano em São Januário com uma boa vitória sobre o Atlético Mineiro, jogo que acabou sendo, que parecia que ia ser melancólico e acabou que foi até divertido de assistir. Marinatti no Vasco, tem nova SAF vindo aí. Vamos falar um pouquinho sobre Vasco 2 versus 0 Atlético Mineiro e um pouquinho sobre a expectativa de todo vascaíno na chegada do grego Evangelos Marinakis no Vasco da Gama. Antes de começar o vídeo, vou pedir para você, como sempre, que está assistindo o vídeo, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para você sempre saber quando tem vídeo novo, deixa o like no vídeo, cada vez que você engaja, cada vez que você compartilha o vídeo, se inscreve, deixa like, deixa um comentário, você ajuda o canal a crescer, ajuda esse vídeo a chegar a mais e mais pessoas. E você sabe, aqui ó, brigamos pelo Vasco da Gama, tá bom? Vasco 2 versus 0, Atlético Mineiro. Eu não estava esperando muito desse jogo, acho que boa parte da torcida não estava esperando muito desse jogo. Depois daquilo que a gente viu contra o Atlético Goianiense, um time muito desorganizado em campo, com o Felipe um pouco perdido ali na função de treinador, talvez tenha até subestimado o Atlético Goianiense, colocou o time para frente de uma maneira totalmente desorganizada, tomou muitos contra-ataques, fez uma escalação estranha ali com um garoto alegria de titular e tudo mais. E o Vasco não atuou bem, principalmente no primeiro tempo, cresceu no segundo tempo, conseguiu o empate. E para esse jogo a expectativa não estava muito grande, né? Não sabia muito de onde o Vasco queria tirar a possibilidade de uma boa atuação no final de ano, aquela melancolia, aquele time já querendo entrar de férias. E não é que surpreendeu a gente, né? De forma totalmente surpreendente, o Vasco conseguiu fazer um bom jogo. O Felipe ele organizou melhor o time, tirou aquele esquema de 3 atacantes que vinha sendo insistido durante muito tempo, trouxe o esquema com 3 volantes. Claro que teve uma facilidade maior com a entrada do Jair, o Jair enfim recuperando de uma forma melhor, tendo a possibilidade de entrar como titular. O Jair entrou ali como um primeiro volante, né, jogando ali à frente da zaga e dando muita qualidade na saída de base, com o Gumora pela direita e o Matheus Carvalho pela esquerda. Ele fez uma trinca ali de volante, conseguiu povoar mais ali o meio de campo, deixou o Coutinho solto para poder flutuar ali entre as linhas do Atlético Mineiro. E o ataque com a dupla lá, com o Verratti e o Alex Teixeira. O Alex Teixeira também descendo bastante para tabelar ali com o Coutinho. Então o time jogava 4-4-2, 4-5-1, 4-3-1-2. Tinha variações ali, né, ao longo do jogo. E o Vasco conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu ter um domínio de posse de bola muito grande. No primeiro tempo já foi um bom domínio de posse de bola. Apesar de algumas poucas chances do Atlético Mineiro, mas esse domínio se acentuou ainda mais no segundo tempo, em que aí o Vasco foi senhor do jogo total, fez 1-0, fez 2-0 e até poderia ter feito mais gols. No final o Atlético tentou uma pressão muito sem levar perigo, mais por uma obrigação de ter que pressionar. O Vasco recuou, saiu nos contra-ataques até bastante perigosos por ali, né? O Atlético acabou tendo só uma chance ali claríssima do Eduardo Vargas no segundo tempo, mas não uma jogada construída pelo Atlético, mas uma falha de saída de bola do Léo Jardim, que sobrou para o Eduardo Vargas ali livre, ele acabou perdendo. Seria até injusto um gol ali do Atlético naquele momento, mas houve essa possibilidade muito grande. O Vasco ele conseguiu encaixar um time em que ele não deu muitas possibilidades para o Atlético Mineiro. Foi uma boa vitória, uma atuação que talvez tenha sido a melhor do Vasco nos últimos 10 jogos, nos últimos 15 jogos. E o jogo que acabou sendo divertido. Eu até me arrependi de não ter ido nesse jogo. Eu
não vou mais no jogo São Januário não, meio de semana, chovendo, papapá. Mas o jogo, que eu acho que quem foi se divertiu, curtiu, um jogo um pouco também sem responsabilidade, sem peso, né? Em que você consegue se divertir um pouco mais e sabia que estava garantido já. Era uma questão de carimbar a vaga na Sul-Americana, que acabou vindo com essa vitória. E o Vasco volta a um cenário sul-americano depois de algum tempo. O Felipe ele fez essa mudança de jogadores e fez essa mudança de esquema e ele acabou sendo muito feliz nessa mudança. Uma mudança que possibilitou um time mais técnico no meio e que possibilitou o Vasco a fazer um gol com o Verratti, olha só, por uma jogada tramada por dentro, né? Algo que a gente não via há muito tempo. O primeiro gol foi uma roubada de bola do Matheus Carvalho. Estou pensando agora que os 2 gols do Vasco saíram de roubada de bola do Matheus Carvalho, ou foi do Paulo Henrique no primeiro gol? Agora bateu uma dúvida, acho que foi do Matheus Carvalho, sim. Mas foi um desarme e que a bola passou ainda pelo Jair, chegou no Felipe Coutinho, e o Felipe Coutinho ele deu um passe ali sensacional, um passe de craque, do craque que é o Felipe Coutinho, para o Verratti, uma bola por dentro, coisa que era um fato raro do Vasco fazer, né? Geralmente os gols do Verratti eram todos através de cruzamentos, e o time cruzava 30, 40 bolas na área sem parar. E conseguimos com o Felipe Coutinho, uma jogada muito bonita por dentro, o Verratti na cara do gol, finalizou muito bem, acabou o jejum do Pirata, 10º gol dele no campeonato, o Vasco abriu o placar, fez 1-0. Poucos minutos depois fez o segundo gol, alguns minutos depois, uma jogada também bem feita, um desarme ali do Matheus Carvalho, que é um dos maiores ladrões de bola do campeonato, conseguiu um desarme muito bom, esperou, temporizou ali, que essas expressões, né, da moderna de futebol, temporizou, deixou o Lucas Piton passar, deu o passo para o Lucas Piton que não vinha bem no jogo, mas a qualidade dele não se perde, né, a qualidade de um jogador desse nível. Ele conseguiu ajustar ali a passada, colocar a bola na boa, fez um cruzamento perfeito, né, que foi, nem dá para falar que é um cruzamento, foi um passe, colocou a bola no pé do Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho fez um gol e coroou a atuação ali do pequeno mágico, né? E um jogo em que a gente teve muitas coisas boas para falar e nenhuma, acho que, menção negativa para a gente poder comentar. Então acabou tendo um desfecho legal de uma temporada que começou muito preocupante, teve um momento ali que empolgou o torcedor, depois ficou melancólica, mas pelo menos a gente consegue dar um fecho bacana para ela. Lógico que eu tô falando do fecho por causa do São Januário, ainda tem o último jogo ainda domingo contra o Cuiabá, mas vai ser fora, né? Tá? Falando aqui um pouquinho das atuações dos jogadores, né? Falar que o Léo Jardim praticamente não trabalhou, ele teve 2 saídas de bola, eu acho que também um pouco influenciado pelo Felipe, né? Pelo estilo de jogo do Felipe, que ele gosta de sair com saída apoiada, deve ter sido estimulado a isso. Tentou 2 vezes, mas não é um jogo que o Jardim está habituado a fazer. Não conseguiu, falhou uma saída no primeiro tempo, falhou uma saída no segundo tempo, e depois até o próprio Felipe mandou ele dar chutão. Fora isso, nenhum trabalho, nenhuma defesa, o time do Atlético não incomodou. Então, atuação protocolar debaixo dos palmos do Jardim e só aquelas saídas de bola erradas. Paulo Henrique foi um jogador que ele se valeu muito da capacidade física dele, então ele foi muito participativo, que é um jogador que corre muito, que faz o corredor, que não se esconde do jogo, né, que está sempre pedindo bola e partindo para o arranque. É um jogador que é importante na defesa, ele dá muito combate ali, ele corta muito contra-ataque por conta da velocidade, mas tecnicamente ele não teve uma noite feliz, errou muitos cruzamentos, perdeu muitas bolas ali na frente, ele está com uma mania muito chata de, ao invés de buscar o fundo, ao invés de tabelar, tudo bem que hoje o Vasco estava sem um ponto ali para fazer uma tabela um pouco mais próxima ali dele, né? Mas não, até quando o Vasco está com ponto, ele sempre, em vez de ir para o fundo, ele corta para dentro e cruzar de canhota. É um cruzamento que
não se tem efetividade. Primeiro, porque ele não é canhoto. Segundo, porque é um cruzamento que vem com um zagueiro de frente, né? Então o zagueiro é um cruzamento que facilita muito o zagueiro, mas pela disposição, pela correria, pela entrega, dá para dizer que foi uma atuação mediana do Paulo Henrique. Lucas Piton, ele vinha sendo discreto no jogo, o Piton, ele tem a impressão que o Felipe ele segura mais o Lucas Piton. Já achei isso com o Atlético Goianiense, achei isso hoje de novo, e libera mais o lateral direito. Então o Piton ele apareceu menos no apoio, até no show do intervalo lá da Globo deu aquelas manchas de calor e tudo mais, e o lado esquerdo do Vasco estava pouco, que o Lucas Piton tinha apoiado pouco no primeiro tempo. Fez o primeiro tempo discreto, chegou até a falhar na marcação numa hora ali um pouco perigosa, mas depois daquele cruzamento do segundo gol, consertou tudo, cruzamento incrível, uma grande assistência, então dá para também falar de uma boa atuação de Lucas Piton. A dupla de defesa, João Vitor fez o jogo correto, o Atlético Mineiro não incomodou, né? A verdade é essa, fez o jogo correto, bem correto ali pela direita. O Léo, ele fez um ótimo jogo, foi um dos melhores em campo. E apesar do Atlético Mineiro não ter incomodado, o Léo conseguiu se destacar porque ele fez um duelo muito individual com o Hulk ali. E ele ganhou esse duelo. Né? Praticamente todas as bolas do mano a mano, no desarme, no corpo, ele conseguiu ganhar do Hulk. Não é fácil ganhar do Hulk. Né? O Hulk ele é muito forte e tem uma qualidade muito grande. Então foi uma ótima partida do Léo, talvez podendo terminar o ano com uma redenção. Ele que teve tantos momentos ruins ao longo desse ano com a camisa do Vasco, podendo terminar o ano aí com uma redenção um pouco maior. Falando dos volantes, o Jair, para mim, foi um dos melhores em campo. O Jair ele entrou ali como foi uma peça meio que chave, ele entrou como um primeiro volante. E ele joga com uma qualidade, com uma elegância, o Jair, com a cabeça em pé, com as passadas largas, toques muito técnicos. Foi uma grande partida do Jair, uma grande partida, não só na saída de bola, que é muito boa, já reconhecidamente, mas também na marcação. Ele conseguiu ler muito bem os contra-ataques do Atlético Mineiro, conseguiu interceptar muitas bolas. Veja, o Jair já foi eleito como o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Então, não é um jogador velho, é um jogador que ainda tem uma idade boa. Tá? Então, o Jair ele tem lenha para queimar ainda. E é um jogador que, se com uma boa pré-temporada, com uma boa recuperação física, ele pode ser um dos bons reforços do Vasco em 2025. Reforço interno. Jogador nosso já estava no elenco, que praticamente não foi utilizado em 2024 e que volta a ser utilizado em 2025. Foi uma das boas notícias de hoje a atuação do volante Jair. Os outros dois volantes, o Hugo Moura, ele teve uma atuação apenas protocolar, marcou bastante, até partiu um pouco para o apoio, mas não conseguiu nada tão efetivo. Mas foi uma atuação correta. Matheus Carvalho acabou sendo fundamental no desarme ali da jogada do segundo gol. E também outros lances. O Matheus Carvalho fez uma boa partida. O Matheus Carvalho, que é um jogador que ele oscila muito. Ele tem partidas que ele não joga nada, tem partidas que ele joga muito. Tá? Hoje foi uma dessas que ele jogou muito bem. Mas é um jogador que tem potencial, cara. O cara é um jogador que tem um poder de marcação muito grande, tem até uma saída de bola ok. Um jogador que tem um potencial aí que com certeza, se não chegar uma proposta, se não for vendido, vai ser também importante para o Vasco na temporada de 2025. Felipe Coutinho, para mim, foi um dos melhores em campo, junto com o Jair. Felipe Coutinho e Jair, para mim, os melhores em campo. O Felipe Coutinho ele já tinha, contra o Atlético Goianiense, mostrado uma das suas melhores atuações pelo Vasco. E eu não falo só tecnicamente, mas pela vontade. Né? O Atlético Goianiense acabou que ele jogou muito bem uma parte e depois decaiu um pouco. Mas hoje ele jogou bem o jogo inteiro. Ele parece que ele está mais móvel, está conseguindo agora driblar, conseguindo partir para o arranque, está ganhando mais confiança. E o Felipe Coutinho é um craque. A gente não pode esquecer que nós estamos falando de um jogador que jogou uma Copa do Mundo como titular da seleção brasileira.
Mais do que isso, como um dos melhores jogadores da seleção brasileira. É um jogador de 32 anos ainda. Tá? Então, se o Vasco conseguir recuperar o Felipe Coutinho, lógico que o contrato dele vai até meio do ano, uma renovação não é tão simples, tá? Mas se o Vasco conseguir recuperar o Felipe Coutinho com uma boa pré-temporada, ele tem tudo para ser o melhor reforço possível do Vasco para 2025. Porque o Felipe Coutinho é um craque. E ele hoje fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco. Alex Teixeira fez também um bom jogo, um jogo de movimentação, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo já achei que ele caiu um pouco. Mas ele conseguiu, nesse jogo, que mais por dentro um pouco mais próximo do meio de campo, mais próximo do atacante, é um jogo melhor para o Alex Teixeira. Não dá para ele ficar correndo atrás de ponta. Não dá, ele não aguenta mais. Mas nesse jogo, ali mais por dentro, tabelando, usando o arranque apenas para dar espaços curtos, um drible em direção ao gol, é um jogo que favorece um pouco mais o estilo de jogo dele. Então fez um bom jogo, já tinha ido bem contra o Atlético Goianiense, foi o melhor do Vasco contra o Atlético Goianiense, e hoje novamente fez um bom jogo. O Verratti teve muitas dificuldades no primeiro tempo, mas conseguiu no segundo tempo fazer um gol, que é muito importante para o Pirata. Então, uma boa atuação do Vasco. Melhores pontos positivos de hoje, a atuação de Jair e de Felipe Coutinho. São jogadores que se recuperados, mudam muito o nível do meio de campo do Vasco. E o Vasco ele tem possibilidades para o ano que vem de ter Jair, Paulinho Paula, Coutinho e Adson recuperados. Esses quatro jogadores recuperados mudam muito o nível do time do Vasco. Independente de reforço que vai buscar no mercado, num cenário sem SAF, o Vasco não terá condições financeiras de trazer jogadores melhores do que esse. Então a aposta maior do Vasco é no próprio elenco. Jair, Paulinho Paula, Felipe Coutinho e Adson. Eu não estou nem contando o David, porque o David só volta lá para o meio do ano. E tecnicamente é inferior a esses também. Mas esses quatro jogadores, eles podem mudar o nível, a cara do time do Vasco para o ano que vem. E eu acho que tem que ser a maior aposta do Vasco recuperar esses quatro jogadores, lógico, além de reforços no mercado e tudo mais. Porém, esses jogadores podem ser os principais reforços do Vasco para o ano que vem. O meio campo com Jair, Paulinho Paula, Felipe Coutinho, com os três fisicamente bem recuperados, é um meio campo de bom nível. Tá? Adson, Verratti, você já tem um ataque superior, o próprio Guilherme Estrela, que é um bom garoto, também voltando de lesão, possibilidade do Payet ficar ou não, e reforços, obviamente, vindo do mercado. Tá? Então, a gente teve uma boa noite. Eu só queria ponderar que a gente não pode só se empolgar demais. Temos que reconhecer que fomos bem, todos os bons sinais que foram deixados, tá? Mas deixando claro que era um jogo contra um time que, além de vir numa péssima fase, estava totalmente desmotivado, nem aí para nada, nem ligando mais para nada. Então não é um jogo, não foi um jogo de intensidade normal. Não é que o Vasco, que esse Vasco tá pronto, tá perfeito, que é só pegar esse time e botar para jogar no ano que vem, que vai dar certo. A chance de dar errado é muito grande. Né? Temos que reconhecer que a intensidade do jogo não foi a mesma. Temos que reconhecer que o nível de disputa no ano que vem não vai ser esse, é muito maior. Tá? Então a gente tem que saber reconhecer os pontos positivos, mas sem deixar se iludir pela dificuldade do jogo. Tudo bem? Então, colocando isso tudo em pratos limpos, colocando isso, tudo, vamos pegar o que a gente teve aí e a partir daí sim evoluir, porque precisamos para chegar forte em 2025. Paulinho Paula voltou hoje, ainda pesado, ainda sem ritmo, mas reacostumando, readaptando também foi uma outra notícia importante. Então, 4 notícias boas, um bom futebol do Vasco, Felipe Coutinho entrando em forma, jogando muito bem, já entra no forma, jogando muito bem, e Paulinho Paula voltando. E um esquema um pouco diferente, isso me deixa um pouco
um pouco chateado, porque apesar do Rafael Paiva ele ter tido um momento ali muito bom do Vasco, que ele quase fez um milagre, que ele conseguiu pontuar 4 vitórias seguidas com o elenco do Vasco, um elenco muito deficiente, ele conseguiu ganhar muitos jogos, conseguiu colocar o Vasco em condições de ir para Libertadores, em uma semifinal de Copa do Brasil. Então eu mantenho o que eu falei, eu não retiro nada do que eu falei em outros vídeos. Eu acho que a passagem do Rafael Paiva teve um saldo positivo, lógico, entre momentos bons e ruins, teve um saldo geral muito positivo. Porém, lamento um pouco que no final o Rafael Paiva tenha ficado muito preso naquele esquema 4-3-3. Eu acho que ele acabou ficando refém de si mesmo, ele não soube se reinventar ali naquele momento. Talvez não tenha tido coragem de fazer isso, talvez tenha ficado com mais medo de perder do que vontade de ganhar. Enfim, é um técnico jovem, né? Mas lamento um pouco, não quer dizer que daria certo esse esquema de hoje em outro jogo, porque como eu falei, é outro ritmo, não dá pra gente se enganar e achar que era só pegar tudo aqui que foi feito hoje e copiar e fazer igualzinho em outro jogo que vai dar certo, porque é outro ritmo, outra intensidade. Porém, poderia ter tentado, né? Uma pena, a chance passou, né? O tempo passou na janela e o nosso Paiva não viu. Conseguimos a classificação para a Sul-Americana, o que não deveria ser um grande feito para o Vasco, mas acaba sendo. Poucos campeonatos nesse século o Vasco conseguiu uma classificação para uma competição sul-americana. Aliás, o Vasco vai disputar no que vem a Série A pela terceira vez seguida, que acaba também sendo um feito nos últimos anos. É incrível o nível de absurdos em que jogaram o Vasco, mas é verdade. Né? Vamos para uma competição sul-americana, vai ser importante financeiramente para o clube, vai ser bacana para a torcida ter mais jogos para acompanhar, mais jogos para torcer e vai dar um pouquinho mais de casca também, né? Para a gente sair um pouco dessa coisa pequena de ter poucos campeonatos para jogar. Obviamente que precisamos nos preparar para isso. Não pode acontecer de se classificar para uma Sul-Americana e depois ficar botando time reserva para ser eliminado porque está desesperado no brasileiro. Tá? Então precisamos nos preparar, ter um elenco completo, grande, extenso, para que a gente possa disputar as competições todas de uma maneira qualificada, como o Vasco merece. Tá? Então vamos cobrar da diretoria que seja feito dessa forma, um elenco pensando nessas 4 competições que vamos ter, porque se é o Vasco, a gente tem que tentar ganhar todas as competições que nós vamos disputar, mesmo sabendo da dificuldade. Sobra coisa para 2025, tá? Temos uma base. Eu discordo de quem diz que o Vasco não tem uma base para 2025. Temos uma base, não é suficiente, mas temos uma base, temos um grande goleiro, temos um bom zagueiro, que é o João Vitor, mesmo tendo sido muito caro, mas independente de ser um bom zagueiro. Temos um lateral direito ok, vamos dizer assim, que é o Paulo Henrique. Essa posição é muito difícil, né? Poucos times têm. Um bom lateral esquerdo, apesar de ter caído de nível no final, é um bom lateral esquerdo. Não sei se vai ficar, né? Se vai ser vendido. Temos bons volantes aí, com o Paulinho Paula voltando, o Jair, o próprio Matheus Carvalho, o Moura. Temos Felipe Coutinho, talvez Payet, se vai ficar, Verrete. Temos Adson voltando. Então temos sim um elenco base. Né? Não precisamos remontar tudo do zero. Tá? Mas precisamos preencher as lacunas que faltam. E isso vai ter que ser cobrado na próxima janela. Porém, como será a próxima janela e como será o ano de 2025? Ainda é uma dúvida. O grego Evangelos Marinakis vai se tornar dono da SAF? Além disso, tem mais propostas na mesa. Tem um grupo americano na mesa. Ninguém descobriu ainda que grupo americano é esse. Qual será esse grupo americano? Se for um grupo americano importante, especularam que o grupo do Liverpool estava tentando entrar no futebol brasileiro. O grupo que comanda o Aston Villa também estava tentando entrar no futebol brasileiro. São grupos importantes. São grupos competitivos que estão na Premier League, em grandes ligas da Europa.
Se for esse grupo, é uma briga boa ali com o grupo grego, tá? Eu não entrego de barato pro grupo grego, se forem esses grupos. E o grupo árabe? Qual é o fundo árabe que está aí disputando? É um grupo formado por árabes apenas? Ou é um grupo que tem acesso ao fundo soberano estatal da Arábia Saudita, que aí é dinheiro, aquela quantidade absurda de dinheiro, coisas que têm que ser pesadas e colocadas aí. O que sabemos é que, de concreto, temos um fundo americano disputando, que não sabemos qual é, temos um fundo árabe disputando, que não sabemos qual é, então tudo cai muito na especulação. Temos um grupo europeu que aí já foi revelado quem é, de um italiano que na verdade tem um fundo, está montando um fundo de investimento, captando investidores, já teve o Leeds United, um time pequeno na Inglaterra, enfim. Não me pareceu interessante, não me pareceu. Não é um cara que tem dinheiro do próprio bolso para colocar. Não vai ser um cara que vai se envolver pra caramba aqui, vai tratar puramente como negócio para tentar valorizar e revender. Não é isso quase que a gente tem que procurar agora. E é um cara que não tem experiência no futebol, um projeto muito pequeno, está na Sampdoria e teve um Leeds United, nada muito. Então eu não colocaria esse grupo. E temos o Evangelos Marinakis, que é o cara que ganhou o prêmio de melhor gestor do futebol europeu, o cara que está lá no Nottingham Forest da Premier League, que está no Olympiacos da Grécia, um cara que tem duas coisas importantes, tem dinheiro de verdade, qual a origem desse dinheiro, parece que é do ramo marítimo, não sabemos muito, mas o fato é que tem dinheiro aí de verdade no negócio, e tem resultados, tem tido resultados esportivos, não? Então a gente chega com um cara com coisas na frente. Tem grana, tem projeto esportivo que já colocado em prática. Foi um cara aprovado na Premier League, né? Então a Premier League ela tem um crivo, tanto que a 777 não conseguiu entrar, ela tem um crivo. Então uma crivo e ela aprovou o Evangelos Marinakis. Lógico que isso deixou a torcida num burburinho muito grande. O Marinakis, o Evangelos Marinakis, o grego, parece ser um cara que não tem nem um pouco de perfil discreto, diferente de outros. Ele não é nem um pouco discreto, é aqueles cara que gosta de falar, de aparecer, de botar a cara e tudo mais. E isso já gerou uma empatia de cara com a torcida do Vasco, que abraçou o cara. Hoje tinha a bandeira da Grécia em São Januário. A torcida tem que ser emocionada. A gente tem que sonhar, né, com o melhor para o Vasco. Se a gente não puder sonhar, acabou. O que nos prende ao Vasco? Resultados? Não. Esperança. O que nos prende ao Vasco é a esperança. Temos um passado, mas não podemos viver de passado. Não temos um presente, então não podemos viver de presente. Vamos viver de quê? De futuro. Da esperança no futuro. Então a torcida do Vasco ela vai ser emocionada e tem que ser. Ela vai ser desesperada e tem que ser. Ela vai ser apressada e tem que ser. A diretoria que não pode ser. A diretoria tem que ser. Tem que ter calma, tem que ter critério, tem que ter planejamento, tem que ter projeto. E parece que o Grilo está querendo muito. E, inclusive o Atenção Vascaína, o Flávio Dias, disse que já tem um empresário vinculado ao Grilo que está no Rio para falar com o Vasco. O cara tem dinheiro. Se ele realmente quiser, ele vai botar dinheiro na mesa. A ACAP, que é a seguradora controladora dos 31% que eram da 777, quer vender. Ela precisa de dinheiro. Ela está falindo também. Então, se o cara botar dinheiro na mesa, ele leva. Ele leva. E aí muda tudo para o ano que vem. Aí a gente deixa de acessar a segunda prateleira e passa a acessar a primeira prateleira. E enfim volta a sonhar não só com um Vasco de meio de tabela, mas como um Vasco de topo de tabela. Como torcedor, estou excitado por isso, estou oriçado, estou sonhando com isso. Sabe? Como gestor,
a diretoria tem que fazer acontecer. E ela não pode sentar na mesa desesperada, emocionada, querendo entregar o clube de qualquer jeito, porque a obrigação dela é sentar na mesa e arrancar da mesa a melhor proposta possível. Certo? É isso que esperamos da diretoria. Você não pode ir rápido demais, porque senão você deixa a sua cabeça lá atrás. Mas você não pode ir lento demais, porque senão a oportunidade passa. Então andar no passo certo e pensando certo é obrigação. E se o grego realmente quer, vai ter negócio. E aí a gente vai conseguir, enfim, sonhar com o Vasco. O que será do Vasco 2025? O que será? Escreve aí nos comentários. O que você acha que vai ser do Vasco 2025? Gostou do vídeo? Deixa um comentário, deixa um like, compartilha o vídeo, dá uma força pro canal crescer. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!